Na manhã do dia 25 de fevereiro, o vento havia diminuído e os sintomas de bom tempo eram evidentes. Naquele dia, os piratas decidiram lançar a escuna ao mar e Congre fez os preparativos para zarpar à tarde. Acreditava-se que naquele momento o sol já teria dissipado a neblina e a maré vazante favoreceria a partida. A escuna chegaria ao Cabo San Juan por volta das 7 horas e o longo crepúsculo daquelas latitudes permitiria contorná-lo antes do anoitecer. Se o nevoeiro não o tivesse impedido, a escuna teria podido partir, aproveitando a vazante matinal. Com efeito, tudo estava pronto a bordo, carga completa, provisões em abundância, as que vinham do Century e as que haviam sido retiradas do armazém do Farol, onde nada restava a não ser os móveis e utensílios, com os quais Congre não queria entupir mais a enseada, pois, embora tivesse aliviado um pouco de seu lastro, a escuna estava com um lado maior que o normal e ainda não teria sido prudente ultrapassar sua linha d'água em alguns centímetros. Pouco antes do meio-dia, enquanto caminhavam perto do farol, Carcante disse a Congre: "O nevoeiro começa a dissipar-se, em breve o mar ficará limpo. Com estas névoas, o vento e o mar costumam acalmar." "Acredito que finalmente sairemos", respondeu Congre, "e que nada impedirá nossa navegação até o estreito." "Não mais", disse Carcante. "Porém, Congre, a noite será escura, estamos apenas no primeiro quarto da lua." "Não importa, Carcante, não preciso da lua nem das estrelas. Conheço todo o litoral norte e espero contornar os ilhéus do Ano Novo e do Cabo Colnet a uma boa distância para não tropeçar nas suas rochas. Amanhã teremos perdido de vista o Cabo São Bartolomeu e espero que quando a noite chegar, a Ilha dos Estados esteja a cerca de 30 quilômetros de polpa." "Chegou a hora, Congre. Depois do tempo que estamos aqui, você está arrependido, Carcante?" "Não, agora que tudo acabou, que fizemos fortuna, que um bom navio vai nos levar com suas riquezas. Mas achei que tudo estava perdido quando o Maule ancorou aqui com vazamento. Se não tivéssemos conseguido reparar os danos, quem sabe quanto tempo teríamos que permanecer na ilha? Ao chegar o navio, teríamos que regressar ao Cabo São Bartolomeu." "Sim", respondeu Congre, cuja fisionomia feroz estava escurecendo, "e a situação teria sido ainda mais grave. Vendo o farol sem guardiões, o comandante do Santa Fé teria tomado suas medidas, teria feito investigações. Certamente vasculharia toda a ilha e quem sabe se conseguiria descobrir nosso refúgio. E então, o terceiro guardião que escapou de nós poderia se juntar a eles. Não tenha medo deste lado, Congre. Não encontramos suas pegadas." "E como, sem recursos, conseguiu viver quase 2 meses?" "Pois bem, devemos ter em conta que em breve farão 2 meses que o Carcante ancorou na Baía de Elgor. E a menos que esse indivíduo tenha vivido todo esse tempo comendo peixe cru, afinal, teremos saído antes que chegue o navio, que é o importante. O Santa Fé deve chegar antes de 8 dias, a julgar pelo livro do farol", declarou Carcante. "E em 8 dias", acrescentou Congre, "estaremos longe do Cabo Horn, a caminho das Salomão ou das Novas Hébrias." "Claro, Congre. Vou subir pela última vez a galeria para olhar o mar, para ver se não tem nenhum navio à vista." "O que importa?" Congre interrompeu, encolhendo os ombros. "O Atlântico e o Pacífico vêm de todo o mundo. O Carcante está com a papelada em ordem. Eu me certifiquei
de que esse fosse o caso, e você pode ficar tranquilo. E mesmo que encontrássemos o Santa Fé na entrada do estreito, enviaríamos os nossos cumprimentos, pois a cortesia nunca é demais. Como você pode ver, Congre estava confiante no sucesso. É verdade que tudo parecia favorável. Enquanto seu capitão descia em direção à praia, Carcante subiu a escada, que dá acesso à galeria do farol, e permaneceu em observação durante 1 hora. O céu estava agora completamente claro e a linha do horizonte claramente desenhada. Embora o mar ainda estivesse um pouco agitado, as ondas não eram violentas o suficiente para dificultar o reparo da escuna. Além disso, assim que o navio estivesse no estreito, acharia o mar lindo e navegaria como se estivesse no mar, protegido da terra e do vento. Apenas um navio apareceu no alto mar, navegando em direção ao Oceano Pacífico, e não demorou a desaparecer. 1 hora depois, Carcante teve um momento de preocupação, que pensou em contar a Congre. Uma nuvem distante de fumaça apareceu no nordeste. Era um navio a vapor que se dirigia para a Ilha dos Estados ou para a costa da Terra do Fogo. As consciências dos criminosos se assustam com qualquer coisa. Bastava uma fumaça distante para que Carcante experimentasse sérias emoções. Poderia ser o navio? Perguntou-se assustado. Era 25 de fevereiro e o Santa Fé só chegaria nos primeiros dias de março. Se fosse ele, em 2 horas estaria na altura do Cabo San Juan. Então tudo estaria perdido. Era preciso renunciar à liberdade no momento preciso de conquistá-la e voltar à horrível existência do Cabo São Bartolomeu. Aos seus pés, Carcante viu a escuna balançar graciosamente. Tudo estava pronto, bastava levantar a âncora para zarpar. Mas não teria sido possível fazê-lo, com vento contrário e maré alta, sendo necessário esperar 2 horas e meia. Impossível, portanto, ir para o mar antes da chegada do navio, se fosse o Santa Fé, aquele navio que avistara da ilha. Carcante soltou um juramento que o sufocou. Não quis, porém, alarmar Congre, que estava muito ocupado com os preparativos finais, antes de ter certeza absoluta, e continuou a observar na galeria do farol. O navio aproximava-se rapidamente, pois tinha a corrente e a brisa ao seu favor. O vapor fumaçava a passagem, a julgar pela espessa fumaça que exalava, e se continuasse naquela velocidade, não demoraria muito para atingir a altura do cabo. Carcante acompanhava ansiosamente o progresso do navio, e sua ansiedade aumentava à medida que diminuía a distância do navio à costa. Essa distância logo foi reduzida para alguns quilômetros e o casco do navio tornou-se visível. No momento em que os medos de Carcante eram mais vívidos, eles desapareceram como num passe de mágica. O vapor fez uma manobra para ter acesso ao estreito e o bandido percebeu que se tratava de um navio de 1.200 a 1.500 toneladas e que não se confundia com o Santa Fé. Todos da turma conheciam perfeitamente o navio, tendo-o visto diversas vezes durante sua longa escala na Baía de Elgor. Carcante deu um suspiro de alívio e ficou satisfeito por não ter alarmado desnecessariamente os seus companheiros. O segundo da turma permaneceu na galeria por mais 1 hora, até que viu o vapor desaparecer em direção ao norte da ilha, a uma distância excessiva para poder enviar o seu número ao farol, sinal que certamente teria ficado sem correspondência. 40 minutos depois, o navio, que viajava a uma velocidade de pelo menos 12 nós por hora, desapareceu perto do ponto Colnet.
Carcante desceu à praia depois de se certificar de que nenhum outro barco aparecia em toda a extensão do mar. A hora da maré baixa estava se aproximando. Era o horário marcado para a saída da escuna. Os preparativos estavam concluídos, as velas prontas para serem içadas. Às 6 horas, Congre e a maioria dos seus companheiros estavam a bordo. Pouco depois, o barco levou os que ainda estavam em terra. A maré estava começando a baixar lentamente. O local onde a escuna esteve durante os reparos já foi descoberto. Do outro lado da enseada, as rochas mostravam as suas pontas pontiagudas. Uma leve ressaca ia morrer na areia da praia. Chegou a hora de zarpar e Congre deu ordem para levantar âncora. As velas foram ajustadas e a escuna começou lentamente seu movimento em direção ao mar. O vento soprava de leste e sudeste e Carcante contornaria facilmente o Cabo San Juan. Congre, que conhecia perfeitamente a baía, tinha certeza de que nenhum perigo o ameaçava e, com a mão no leme, deixou a escuna aumentar a velocidade. Às 6h30, o Carcante estava a apenas 1 quilômetro do ponto extremo. Congre viu o mar inteiro até a beira do horizonte. O sol descia em direção ao pôr do sol e logo as estrelas brilhariam no zênite, que estava escurecido sob o véu do crepúsculo. Carcante abordou seu chefe naquele momento. Finalmente, vamos nos encontrar fora da baía, disse ele com satisfação. Em 20 minutos, contornaremos o Cabo San Juan, respondeu Congre. Nesse momento, o plantonista exclamou: Atenção à proa! O que está acontecendo? Perguntou Congre. Carcante veio ver o que estava acontecendo. A escuna passou justamente em frente à caverna, onde o bando viveu por tanto tempo. Nesta parte da baía, parte da quilha do Century flutuou, rejeitada pela vazante, em direção ao mar. Um acidente poderia ter tido consequências infelizes e não havia tempo a perder para fugir deste obstáculo. Congre mudou ligeiramente. A manobra produziu o efeito desejado, pois a quilha do Carcante mal tocou aquele pedaço do casco do Century. Naquele exato momento, um assobio agudo cortou o ar e um violento estrondo fez a escuna estremecer, imediatamente seguido de uma detonação. Ao mesmo tempo, subia da costa uma nuvem esbranquiçada de fumaça que o ar rejeitava para o interior da baía. O que é isso? Congre exclamou. Eles atiraram em nós. Carcante respondeu. Pegue a barra, Congre ordenou, e correndo para bombordo, inclinou-se sobre a murada, notando um buraco no casco, meio pé acima da linha d'água. Toda a tripulação reuniu-se imediatamente na proa da escuna. Foi um ataque vindo daquela parte da costa. Um projétil que o Carcante recebeu no seu flanco, no momento de sair da baía, e que se tivesse atingido um pouco mais abaixo, certamente o teria afundado. Será fácil compreender a surpresa e o horror que tal agressão inesperada produziu a bordo. O que Congre e seus companheiros poderiam fazer? Colocar o barco na água, remar em direção à costa e capturar aqueles que atiraram neles? Mas o inimigo não seria superior em número? O mais sensato era afastar-se para reconhecer a importância do colapso. Esta determinação foi imposta, tanto mais que os agressores persistiram. Outro clarão surgiu no mesmo local e a escuna recebeu novo choque. Um segundo projétil acabara de atingi-la, um pouco mais a ré do que o primeiro. Congre ordenou apressadamente que virasse para estibordo. Em menos de 5 minutos, ele começou a se afastar da costa e logo ficou fora do alcance do fogo. Nenhuma outra detonação
foi ouvida novamente. A costa parecia deserta perto da ponta do cabo, e era de se acreditar que o ataque não se repetiria. O mais urgente era verificar o estado do casco. Este exame não pode ser realizado no interior do navio, pois seria necessário descarregar toda a carga. Mas o que não deixou dúvidas foi que os 2 projéteis haviam atravessado o casco, alojando-se na presilha. O barco foi lançado na água, de onde Congre e o carpinteiro examinaram o casco da escuna para ver se conseguiriam reparar os danos ali. Eles logo conseguiram ter certeza de que os projéteis haviam atravessado a enseada. Felizmente, eles só estavam interessados no trabalho morto. Os 2 buracos estavam próximos à linha d'água. Alguns centímetros mais abaixo, teria sido criado um curso de água que talvez não houvesse tempo para bloquear antes que a enseada inundasse, submergindo o Carcante na entrada da baía. Certamente Congre e seu povo teriam sido salvos no barco, mas a escuna estaria irremediavelmente perdida. Em suma, os danos não foram gravíssimos, mas foram suficientemente importantes para impedir que o Carcante se aventurasse numa longa viagem. Ao menor solavanco a bombordo, a água penetrava no interior. Foi necessário, portanto, tapar os 2 buracos feitos pelos projéteis antes de prosseguir a marcha. Mas quem é o canalha que nos mandou isso? Carcante perguntou repetidamente. Talvez aquele guardião que nos escapou, respondeu Vargas. Talvez algum sobrevivente do Century, que aquele guardião da torre tenha salvo. Mas de qualquer forma, para disparar projéteis, você precisa de um canhão, e esse canhão não teria caído da lua. Obviamente, aprovou Carcante. Não há dúvida de que vem do navio naufragado. Que pena não o termos encontrado nos destroços. Não se trata disso agora, interrompeu Congre abruptamente, mas de reparar os danos o mais rápido possível. Na verdade, não se trata de nos entreter discutindo o ataque à escuna, mas de proceder aos reparos necessários. A rigor, poderia ser levado para a margem oposta da baía. 1 hora seria suficiente para isso. Mas neste local, a escuna estaria muito exposta aos ventos do alto mar. Congre resolveu, portanto, retornar naquela mesma noite ao fundo da baía de Elgor, onde o trabalho poderia ser realizado com segurança o mais rápido possível. Mas naquele momento, a maré estava baixando e a escuna não conseguia superar a vazante. Foi preciso esperar pela marca ascendente, que só seria sentida às 3 da manhã. O Carcante balançava vigorosamente pela ação das ondas, e a correnteza ameaçava arrastá-lo para o ponto Vários. Congre não teve escolha senão resignar-se a lançar âncora. Em suma, a situação não era muito tranquilizadora. A noite caiu sobre nós e logo a escuridão era profunda. Foi necessário todo o conhecimento que Congre tinha daqueles locais para evitar colidir com um dos numerosos recifes que impedem o acesso à costa. A âncora foi embarcada e o Carcante, não sem ter corrido grave perigo, ancorou novamente na enseada da baía de Elgor.